Se isso acontece com você, é porque você tem uma chamada no ministério da palavra. Se você sonha que está pregando, se você imagina-se que está pregando, fortemente eu digo para você que Deus tem uma chamada ministerial na palavra para com a tua vida. Seja para pregar em congressos, seja para pregar ou ensinar na igreja, seja na escola dominical, Deus, ele tem uma chamada na sua vida. Até porque está escrito que o Espírito Santo de Deus, quando derramado, ele nos faria ter visões e sonhos. Ele nos capacitaria de maneira sobrenatural. Então, este é o primeiro sinal de que realmente você tem uma chamada para o ministério da palavra. E nesse vídeo eu vou narrar para você como Deus me mostrou que eu tinha o ministério da palavra, como Deus me concedeu o ministério da palavra e como Deus me capacitou para o ministério da palavra. Eu vou basear esse vídeo nesses 3 pilares. Você me vê falando isso, eu digo para você, isso aqui é capacitação do Espírito Santo. A vida toda eu fui uma pessoa tímida, na escola não apresentava trabalhos escolares, sempre pedia para algum amigo ir lá na frente. Eu morria de vergonha quando estava em público, falar em público, isso nunca foi comigo. Até porque, às vezes, eu ia numa festa, eu ficava sempre escondido de canto, tinha dificuldade em interagir com as pessoas. E você me vê aqui falando com você por meio desse vídeo, você diz, olha, ele nasceu assim. Não, não nasci. Isso aqui é Espírito Santo puro, como a gente diz aqui no interior de Minas Gerais. É o Espírito Santo purinho. É a capacitação que vem de Deus. Essa ferramenta não é minha. Essa ferramenta vem de Deus para a honra, glória e louvor do seu santo nome. Bom, vamos começar aqui pela primeira característica ou primeiro sinal que você tem um chamado no ministério da palavra. Você sonha e você imagina. Eu me recordo que quando eu tinha 14 anos de idade, eu ainda não era crente, ainda não era convertido, era adolescente. Eu me lembro que eu estava deitado no sofá e do nada. Eu fechei os meus olhos, estava meio com sono, e eu me imaginei que estava em cima de um púlpito. Nunca entendi aquilo, até aquele momento não entendi, até porque eu não era nem crente, era, né? Olha o pensamento que foi passar pela minha cabeça. Mas aquilo não era um pensamento. Aquilo era já o Espírito Santo antevendo aquilo que ele haveria de fazer por meio da minha vida. Quando eu me converti, eu tive muito interesse no louvor e eu achei que Deus iria me usar no louvor. Só que sempre fui péssimo para cantar, desafinado, não tinha capacidade para fazer tal coisa. E conforme eu fui caminhando na presença de Jesus, eu comecei a ter pensamentos, eu comecei a ter sonhos, eu comecei a imaginar que eu estava pregando. Começou então a surtir um efeito em mim, um desejo em mim, que eu ia pregar. Só que eu tinha muito medo e eu me senti incapacitado para aquilo. E talvez é isso que acontece com você. Talvez você já tenha imaginado, talvez você já tenha sonhado. E eu digo que isso é uma obra do Espírito Santo de Deus na tua vida. E eu me lembro que um dia na igreja eu recebi uma profecia. O irmão disse que eu iria ser muito usado na cidade. E naquele momento eu tive a compreensão que era no ministério da palavra. Né? Eu moro na cidade de Mococa, que é cerca de 70 mil habitantes. Nós temos aqui algumas igrejas evangélicas, mas só que eu jamais me imaginava que eu iria pregar nas grandes igrejas que tem aqui, onde tem pastores muito sábios, teólogos formados, com muito conhecimento bíblico. Isso jamais passava pela minha cabeça. Só que o Deus que nós servimos é o Deus que promete e é o Deus que cumpre. E aí, tinha um amigo meu, que ele gostava muito das pregações dos Gideões Missionários, e aí ele me apresentou, ele me emprestou alguns DVDs de pregação, e eu passei, então, a acompanhar algumas pregações dos Gideões Missionários, lá para o ano de 2003, 2004, e ali eu fui tomando gosto por pregações. Até então eu tinha um interesse no louvor, fui tomando gosto por pregações, e aquilo foi tomando conta do meu ser. Eu passei a gostar de pregações, a ter interesse em pregações, e também eu me imaginava pregando, só que para mim aquilo era um sonho distante. E um dia, assistindo uma dessas pregações, um desses pastores, que não me lembro qual, que pregava, tem o Gilmar Santos, o Gilvan Rodrigues, eu não me lembro qual pregador que foi, ele disse que nós não poderíamos nos conformar em ser apenas um membro de banco. E após ouvir essa pregação, eu me lembro que eu cheguei no culto, era um culto de quinta-feira, tinha poucas pessoas na igreja, e eu fiz uma oração simples. Eu disse, Deus, eu não quero ser um membro de banco para o resto da minha vida. Eu quero que o Senhor me use de alguma forma, eu quero que o Senhor me use de alguma maneira. E eu fiz, irmãos, aquela oração simples, mas muito ousada.
uma oração confiante, porque eu já era batizado com o Espírito Santo, mas ainda não havia desenvolvido nada em mim, essa capacidade de pregar, de falar, de ir à frente, de expor. E eu fiz aquela oração, e naquele dia não aconteceu nada. Não aconteceu nada. E houve um culto de final de ano, onde o nosso pastor havia viajado, né, ele havia ido para uma cidade próxima, estar com seus familiares. E aí, um dos irmãos ficou responsável por dirigir o culto, e naquela noite nós não tínhamos um pregador. E aí foi aberta a oportunidade, a irmã, era uma irmã que estava dirigindo o culto, ela disse, olha, tem alguém que tem uma palavra da parte de Deus? Naquele momento, irmãos, eu me levantei e eu disse, olha, eu tenho uma palavra. E eu me lembro certinho, eu abri a Bíblia em 1 Samuel capítulo 17, que fala sobre o confronto de Davi e Golias, e de maneira tímida, de maneira simples, eu expus aquela palavra. Talvez a minha pregação não durou nem uns 5 minutos. E eu lembro certinho da frase que eu disse assim, olha, não espere Deus levantar um Davi, mas seja o Davi levantado por Deus. E naquele dia, o dom de Deus se manifestou em mim. A minha pregação foi simples, a minha pregação foi curta, mas aquilo foi o início do meu ministério. Aquela data, aquele dia, foi o início do meu ministério. Então eu digo para você já que talvez você tenha corrido das oportunidades. E Deus manda falar para você por meio desse vídeo assim: não corra das portas que eu estou abrindo para ti, mas seja o meu Davi, seja o meu desafiador e enfrente esse gigante. Então vá. E eu comecei, irmãos, ali, naquele ato, naquela ousadia. Porque é interessante, irmãos, que não foi Deus que mandou Davi lutar com o gigante, mas foi Davi que se dispôs a lutar com o gigante. Então Deus ele procura homens e mulheres que se disponham a fazer a grande obra dele. Não foi Jesus que chamou Pedro para andar sobre as águas, mas foi Pedro que se dispôs e que pediu a Jesus para que ele andasse sobre as águas. Então, às vezes, está muito na nossa atitude, no nosso querer, no nosso dispor. Deus conta com homens e mulheres corajosos. Então, é por isso que eu digo para você, vá. Não tema que Deus será contigo. Deus irá colocar a palavra dele na sua boca, porque você já tem essa chamada, você já tem o sonho. O dom já está em ti, falta ele se manifestar. E aí, a partir desse momento que eu trouxe a primeira palavra, eu sempre tinha dificuldade em discorrer nos textos, só que a partir daquele momento, a partir daquele dia, eu lia um texto e aí eu já tinha entendimento dele. Por exemplo, eu lia Marcos 7, onde fala da mulher cananeia, e aí Deus foi abrindo a minha mente. O Espírito Santo ele foi clareando a minha mente. E aí eu já conseguia ter ali na minha mente como eu vou fazer a introdução, como eu vou falar isso e aquilo, tudo por inspiração do Espírito Santo. Porque pregar nada mais é do que colocar para fora a inspiração do Espírito Santo que está dentro de você. É expor as Escrituras com inspiração. Isso é pregar. E aí Deus foi abrindo a minha mente. Aí de 3 minutos eu já pregava 6 minutos, de 6 minutos eu já pregava 12, de 12 eu já pregava meia hora, e de meia hora aí o pastor já estava tendo que tomar o microfone da minha mão, porque progressivamente Deus ele foi me capacitando. E é por isso que você precisa ter coragem para se colocar na brecha, para servir ao Senhor. Tem iniciativa, aceite, em frente. E Deus ele irá colocar a palavra dele na sua boca. Deus arrancou de mim a timidez. Você me vê falando aqui com essa cabeça, eu jamais imaginava isso. Se você perguntasse para mim há 20 anos atrás, olha, você vai falar com a câmera, você vai ter um canal, eu jamais pensaria isso. Mas isto é o poder do Espírito Santo. É Ele quem nos capacita, não é você. Mas é Deus por meio de você. E Ele procura vasos, Ele procura pessoas a qual ele possa usar nesses últimos dias, não só para pregar dentro da igreja, mas para pregar em presídio, pregar em hospital, pregar nas esquinas, pregar nos becos. Ele precisa de pessoas que tenham a munição da palavra, a fim de alcançar essas pessoas que estão perdidas. E aí Deus ele foi desvendando, até o meu falar, né? Eu falava muito travado, e Deus foi desvendando
assim, quebrantando a minha fala, foi melhorando a minha fala, a minha articulação, a minha oratória. Nunca fiz curso de oratória.